Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver tirando um tempinho para assistir esse vídeo. Hoje, nessa questão, eu quero trocar uma ideia com você porque é uma questão muito interessante. Ela de conhecimentos, de exigir que você saiba conteúdos de química, ela é relativamente tranquila. A grande dificuldade dela, o mais complexo, é você ler o enunciado e estruturar o problema. O que ele quer de você de fato, como você chega na resposta, ler o enunciado e criar uma rota, uma estratégia para poder resolver essa questão. Então aqui eu não estou interessado só em te dar gabarito, não estou interessado só em fazer a resposta, eu quero te ensinar a ler a questão, a interpretar a questão e, sempre que possível, fazer um retorno aí no conteúdo para que você possa assimilar, né, a teoria com essa cobrança, com essa parte prática de questões. Então, estamos falando de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Meu querido, olha só o que essa questão traz para gente. O etanol é um combustível renovável obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. O etanol tem densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, ou seja, gramas por ml, massa molar de 46 gramas por mol e calor de combustão de menos 1.300 kJ por mol. Com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros bicombustíveis econômicos, que são capazes de render até 20 km por litro em rodovias. O maluco é brabo. Para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. O valor correspondente à energia consumida para que o motorista de um carro econômico movido a álcool percorra 400 quilômetros na condição de máximo rendimento é mais próximo de. Então, olha só. O que ele está querendo com você aqui? Eu vou deixar o enunciado ali com os dados quietinho para a gente entender a ideia. Ele está querendo saber o valor da energia consumida para que o motorista de um carro desse econômico movido a álcool percorra 400 quilômetros. Então, qual o vínculo que ele quer com você? Ele quer o seguinte: se o carro percorrer 400 quilômetros, quanto de energia esse carro vai usar? É isso que ele quer. O carro vai rodar 400 quilômetros, quanto de energia eu preciso para tocar esse carro por 400 quilômetros? Aí temos vários dados no enunciado. Ele está falando de energia. O calor de combustão do etanol é de menos 1.300 kJ por mol. Ou seja, são liberados, né, por isso negativo, processo exotérmico, ΔH é negativo. Toda reação de combustão é exotérmica, toda reação de combustão libera calor. E eu quero a energia. A energia está vinculada ao número de mols de etanol. Então, se eu quiser descobrir a energia, eu preciso saber quantos mols de etanol eu gastei. Por quê? Se eu tiver gasto, por exemplo, bom, para rodar 400 quilômetros eu precisei de 1 mol de etanol. Então, o meu carro percorreu 400 quilômetros tendo 1.300 kJ de energia. Percebeu qual é o ponto? Eu preciso saber o número de mols de etanol para saber a energia. Então, quanto de etanol eu gasto para rodar 400 quilômetros? Eu preciso dessa informação, porque se eu souber quanto de etanol tem, eu sei o número de mols de etanol que eu gastei, sei a energia, tenho a resposta do problema. Só que ele disse o seguinte para mim: são necessários 1 litro de etanol, então eu gasto 1 litro de etanol para rodar 20 quilômetros. Ele não vincula para mim o número de mols. Ele não fala 20 quilômetros por mol de etanol. Ele fala 20 quilômetros para cada litro. Então aqui eu vou precisar descobrir quantos litros de etanol eu gasto. Aí eu tenho quantos litros de etanol. Só que eu não consigo vincular litros com mol. Né? Ele não me deu aqui 1.300 kJ por litro de etanol. Eu vou precisar converter esse litro para mol. E aí vem o seguinte, não tem conversão direta de litro para mol. A gente não tem isso.
A gente tem quem? A densidade. A densidade me diz que se eu tiver 1 ml de etanol, eu tenho 0,8 gramas. Então, eu preciso achar aqui, ó, a massa de etanol. Por quê? Se eu tiver a massa de etanol, eu consigo converter massa para mol, com a massa molar. Então, eu tenho através da massa molar, eu consigo achar o número de mols do etanol. Percebeu? Vou te dar um exemplo aqui, então. 400 km, se eu tivesse usado 1 litro de combustível, eu acharia a massa da massa para mol, do mol para energia. Então, tem alguns pontos desse ciclo, desse processo, que eu preciso calcular. Por isso que eu te disse, o desenvolvimento do raciocínio dessa questão ele exige de você leitura, interpretação, conhecimentos gerais de funcionamento de um carro. Como é que funciona esse lance de quilômetro por litro? O volume tem uma densidade. Então, uma questão que exige de você noções gerais, conhecimentos gerais de vários pontos que você pode ter na vida e no seu ensino, mas de química, ele não aprofunda na termoquímica, ele não aprofunda em alguma coisa de soluções, ele deixa mais tranquilo nesse sentido, porque ele exige de você a construção do conhecimento, ele exige de você a construção do raciocínio. E aí a gente vai passo a passo, no final eu faço uma leitura de novo do problema com você. Então aqui o primeiro ponto que eu preciso saber, eu preciso achar quantos litros de etanol eu tenho. Então eu vou achar aqui, ó, os litros de etanol. Eu sei que o meu carro ele faz 20 quilômetros para cada 1 litro de etanol. Só que eu quero que o meu carro rode por 400 quilômetros. Quantos litros serão necessários? Serão necessários, então, 20 litros de etanol. E caramba, 20 litros de etanol. Deixa eu anotar ali. Ok. Achei os litros de etanol. Eu consigo vincular litro com energia? Não. A energia está vinculada com um mol de etanol. Eu consigo litro com mol? Não. Eu tenho que fazer o meu segundo passo, que é de litros para massa. Então, em um segundo momento, eu preciso passar de litros para massa. Quem permite converter litros para massa? Quem me dá a relação de litros com massa? Densidade. Densidade me dá a relação de massa com o volume. Então, densidade é massa sobre volume. Então, qual que é a densidade do etanol? 0,8 gramas para cada ml, para cada centímetro cúbico. Qual é a massa de etanol que eu vou ter para um volume de 20 litros? Cuidado! A densidade está em ml, o volume está em litros. Você precisa substituir na mesma unidade. Como que eu converto litros para ml? Eu multiplico por 1000. Então, 20 litros é 20 vezes 10 a terceira ml. Então, aqui 20 vezes 10 a terceira ml. Deixa eu separar aqui. A massa, então, de etanol que eu vou ter, ela é de 16 vezes 10 a terceira gramas de etanol. Ok, eu consigo passar da massa para mol? Consigo. Eu uso a massa molar. Então, aqui ó, é um terceiro passo. Eu vou converter a minha massa para mol. Como é que eu faço isso? Eu sei que número de mols é massa sobre massa molar. Qual é a massa de etanol que eu tenho? 16 vezes 10 a terceira grama. Qual é a massa molar do etanol? Ele me deu 46 gramas para cada mol. Quando você fizer essa continha, você vai achar um valor aqui de 0,35 vezes 10 a terceira mols de etanol.
agora está resolvido o meu problema. Por que que agora está resolvido o meu problema? Porque o que eu queria era exatamente isso. Se eu soubesse o número de mols que eu gastei de etanol para viajar 400 quilômetros, eu consigo converter e eu consigo obter aqui, ó, o meu quarto passo. O meu quarto passo é exatamente o que ele quer, é a energia. Eu sei do enunciado que se eu tiver 1 mol de etanol, serão fornecidos 1.300 kJ de energia. Só que quanto de etanol eu usei? 0,35 vezes 10 à terceira mol de etanol. Pessoal, eu estou evitando fazer as transformações, deixando tudo em potência de 10, mesmo em termos de notação, às vezes 20 vezes 10 à terceira. O mais correto é 2 vezes 10 à quarta. Eu estou mantendo assim porque muita gente se perde na hora de ficar andando com a vírgula no meio do exercício. Então eu estou deixando que fica mais fácil para acompanhar. A maioria das pessoas acompanha mais fácil sim, beleza? Então, se eu tiver 1 mol, é fornecido por carro 1.300 kJ, mas eu tenho 0,35 vezes 10 à terceira mol. Quanto de energia eu vou ter? X. O seu X, quando você fizer, vai dar 455.000 kJ. Se você andar com a vírgula 3 casas, você vai ter 455 vezes 10 à terceira kJ. Quilo já é 10 à terceira também. Então você fica tendo 455 vezes 10 à sexta joule. Isso aqui é 455 megajoules. Então, para que o meu carro rode 400 km, eu preciso fornecer para ele 455 megajoules. Ele pediu o valor mais próximo, letra B, 452 megajoules. Beleza? Então, o que o exercício me diz? O que eu respondi para ele? Falou, olha, se você quer pegar o seu carro econômico e viajar por 400 quilômetros nessa condição, você precisa fornecer para ele 455 megajoules de energia. Para isso, eu preciso ter no tanque 0,35 vezes 10 à terceira mols de etanol, que corresponde a uma massa de 16 quilos de etanol, que você obtém colocando 20 litros de etanol. Percebeu? Então, o mais complicado nesse exercício era você criar esse ciclozinho que eu deixei ali embaixo, ó, esse raciocínio. Feito ele, você vai desembolando as contas aos pouquinhos. Eu não considero fácil, porque no Enem a gente sabe que a pressão é grande, o tempo é curto, você tem que desembolar isso tudo rápido. Então eu não considero uma questão fácil por conta das condições. Aqui, com calma, comentado, fica bem tranquilo. Então eu espero ter te ajudado. Eu quero te convidar aí no meu Instagram, porque lá eu faço um trabalho em paralelo que é de divulgação de mapas mentais e resumos de conteúdo, além de dicas aí para que você possa estudar. Então eu vou deixar aqui indicado para você e eu vou te pedir o que todo mundo pede, pessoal. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, vamos divulgar, porque se você divulga, as redes sociais entendem que o conteúdo é legal e ela distribui isso para mais gente. E o meu objetivo aqui é exatamente isso, ajudar o pessoal. Tem alguma crítica construtiva, tem algum comentário, tem algum pedido? Deixa aqui embaixo, me manda direct no Instagram, que a gente vai trocando ideia e eu vou ajudando cada vez mais vocês. No mais, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!